Efésios capítulo 1, versículo de número 22. Eu sempre faço essa leitura no texto original aqui, já expliquei para vocês, porque eu estudo nos textos originais e os meus olhos sempre estão fitos aqui, então está fixo na minha mente. Por isso eu faço a leitura, porque o Espírito Santo me faz lembrar tudo aquilo que eu já assim aprendi, tá certo? Diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 22, o tema do nosso estudo hoje é a soberania universal de Cristo. E diz assim, Kai panta reptaxen ripo tus podas autu, kai auton edoc kefalem hiperpanta te eclesia. E diz assim, eu vou fazer menção aqui do texto que está na revista, a tradução Revista Atualizada. Diz assim, e sujeitou ou subordinou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, tá certo? O Senhor Jesus, ao triunfar sobre todas as forças e poderes das trevas, em sua morte na cruz e também na sua ressurreição e a sua ascensão, porque isso faz parte da manifestação do seu poder, após ele ter subido à destra do Pai, está sentado, não somente ele exerce agora domínio espiritual sobre qualquer dominação, poder, principado, potestade, enfim, qualquer força espiritual, Cristo é superior, e também humana, ou seja, de todo nome que se nomeia sobre a terra, qualquer líder mundial, qualquer instituição estabelecida, Cristo ele é superior a isso. Mas Cristo ele exerce também o seu domínio não só sobre os poderes espirituais e os poderes humanos, mas também sobre toda a criação, animada e inanimada. Então Cristo ele exerce uma autoridade completa, um domínio universal. Esse é o domínio de Cristo. E sempre tendo em mente que você sabe, Cristo, ele nunca deixou de ser Deus, ele sempre foi Deus. Então, como Deus, ele sempre teve o domínio universal de todas as coisas. Mas quando Paulo fala dessa exaltação de Cristo, que Deus o exaltou soberanamente, ele está falando de Cristo na condição humana. Então, você tem que ter isso em mente, para você compreender a dimensão da grandeza do que Deus tem compartilhado com a sua igreja, que Deus tem compartilhado com o seu povo. Então Cristo de forma humana, ele triunfa e é exaltado à sua posição novamente divina. Agora perceba, o texto começa assim, e sujeitou ou subordinou todas as coisas a seus pés. Essa palavra sujeitou aí, ou subordinou, significa subordinar, colocar debaixo. É colocar algo ou alguém sobre o rígido controle. Então, quando a Bíblia diz que Cristo sujeitou, está tudo sujeito a Cristo, significa que todas as coisas, todas as pessoas estão sobre o rígido controle do Senhor. Logo, nada foge do controle divino, porque todas as coisas, quer seja no céu, quer seja na terra, quer seja debaixo da terra, está sujeito ao poder de Cristo. Agora, uma coisa que é importante nós entendemos é que quando Deus criou o homem, o ser humano, deu a ele o domínio da criação. Isso nós vemos em Gênesis 1, 26. Deus criou os céus e a terra e disse para o homem, façamos, Gênesis 1, 26, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine, olha a palavra que é usada lá, e domine. Então, a terra estava sujeita ao ser humano, porque Deus assim estabeleceu. Então o homem exercia o domínio sobre os animais, sobre as águas, sobre enfim, por toda a criação de Deus, aqui o homem exercia essa autoridade, esse domínio. A terra estava sujeita ao homem. E o homem, sob autoridade divina, exercia autoridade na terra, sendo representante dele, representante de Deus. Então o homem era representante de Deus aqui na terra, manifestando assim o seu reino. Então vamos lá, Deus cria os céus e a terra e coloca o homem que ele tinha criado também para exercer domínio sobre essa terra. Então o domínio que Adão exercia na terra
era o domínio de Deus. Então ali estava a manifestação do reino de Deus na terra. Então a vontade de Deus estava sendo feita até então. Só que a Bíblia diz que quando o homem peca, ele perde esse domínio, ele perdeu esse domínio. Você pode ver que o homem não tem mais domínio, né? E de uma forma total, geral, ele não tem mais esse domínio, ele perdeu o domínio sobre tudo que Deus havia feito. Inclusive, o próprio diabo, o inimigo, quando tentou Jesus em Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6, o diabo levantou Jesus a um lugar muito alto, um monte muito alto, e mostrou todos os reinos da terra, e a Bíblia diz, e a glória deles. E o inimigo falou para Jesus assim, ó, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos e a glória deste mundo, porque a mim foi me entregue, mostrando que o primeiro homem, Adão, perdeu o seu domínio, perdeu a sua autoridade. E quando Adão perde o seu domínio, a sua autoridade, ele se tornou escravo, tanto do pecado, como também agora escravo do inimigo, na própria terra que Deus deu domínio sobre ele. Então ele perde o domínio da terra e se torna escravo na própria terra que Deus colocou para ele exercer o reino de Deus, o domínio de Deus na terra. Que coisa terrível, né? Agora é por isso que Cristo, ele toma a forma humana. Para que Cristo tomou a forma humana? Para restaurar essa autoridade e para restaurar o ser humano que havia se perdido. Lucas 19:10. E o Filho do Homem, Jesus, a forma humana que ele tomou, e o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. O homem não só tinha perdido a sua salvação, mas o homem perdeu também o domínio, o homem perdeu tudo, ele estava completamente perdido. Então, o primeiro Adão, ele falhou, mas agora você sabe que Cristo é chamado, eu gosto de repetir isso, porque tem que estar fixo na mente de cada cristão, Cristo é chamado de último Adão. Por quê? Adão e Cristo foram os únicos que nasceram da forma como nasceram. Por exemplo, o Adão, o primeiro homem, ele nasceu o próprio Deus pegou e fez ele com sua mão. E Cristo nasceu de forma sobrenatural pela intervenção do Espírito Santo. E ninguém mais vai nascer como eles. Por isso que a Bíblia chama Adão de primeiro e Jesus de segundo ou último, que dá a mesma coisa, tá certo? O primeiro Adão, então, ele falha. Agora, Cristo, que representa a nova ordem da criação, aleluia, que é o último ou o segundo Adão, esse não falhou, este venceu. Aí se cumpre tremendamente o Salmo, isso aqui eu vou citar, o Salmo 8, versículo do 4 ao 6, que vai falar que é o homem mortal, para que o Senhor se lembre deles e para que o Senhor o visites, porque foi feito um pouco menor do que os anjos, mas de honra e glória o manifestar sobre ele. E lhe deste domínio sobre todas as coisas, ele sujeitou aos seus pés. Esse salmo aqui, na verdade, ele se cumpre, segundo o autor aos Hebreus, e por esse texto não ser muito conhecido, eu vou ler com vocês aqui, em Hebreus capítulo de número 2, do versículo 6 ao 10, esse salmo que eu citei, o autor aos Hebreus diz que se cumpre esse salmo em Jesus, que agora resgata o domínio que foi perdido pelo homem. Observe isso aqui. Mas em certo lugar, no salmo, testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites. Então o próprio Deus visitou a terra, o próprio Deus se manifestou na terra, o próprio Deus visitou o homem tomando a forma de homem. Versículo 7, olha só, versículo 7. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, olha que coisa interessante, ó, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos, a criação. Versículo 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés, após morte, ressurreição e ascensão. Agora está tudo debaixo do pé de Cristo, está tudo sobre o domínio de Cristo. Vocês entendem isso? Tudo sobre o domínio do Senhor, ele é o domínio universal. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Isso de forma geral. Mas agora ainda não vemos todas as coisas que lhe sejam sujeitas. Porque tem seres humanos que se rebelam contra Deus. Embora todos estejam sujeitos a Deus no sentido geral, mas
ainda essa sujeição se completará no reino eterno de Deus, quando tudo estará debaixo da sua obediência, tudo debaixo desse governo justo de Cristo, tá certo? Agora versículo 9, olha que tremendo isso aqui, irmão, esse texto é muito forte. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Agora veja só como que Cristo se humilhou. A Bíblia diz que ele se sujeitou, o Criador de todas as coisas, ele se sujeitou à forma humana, e por ele ter se sujeitado à forma humana, ele acabou se tornando menor do que os anjos ainda. Por que que ele se tornou menor do que os anjos? Porque os anjos, os eleitos, eles não morrem mais, e o ser humano morre. Cristo não morreu? Então, até então, Cristo era menor do que os anjos, porque tinha que passar pela morte. Agora, olha isso. Por causa da paixão da morte, a resposta aí, ó, um pouco menor dos anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Mas agora Cristo, olha só o versículo 10, que lindo, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos, a glória, olha a restauração aqui. Então o homem se perdeu, além de ter perdido o domínio, perdeu a salvação. Então Cristo toma a forma humana, vai na cruz do Calvário, ressuscita pelo poder de Deus, está à destra da glória do Pai, e agora leva muitos à glória, leva eles, ó, para trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então aqui, preste atenção, que coisa é tremenda, que coisa gloriosa. O domínio de Cristo agora, hoje, ele é um domínio total, é um domínio pleno, volto a dizer, repetir, é um domínio sobre o céu, é um domínio sobre a terra, é um domínio sobre o mar, é um domínio espiritual, enfim, é um domínio humano. Jesus domina sobre tudo, todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Então, diga isso comigo, você que está aí, todas as coisas estão sujeitas a Cristo, glória a Deus. Agora, observe aqui comigo, hoje Cristo, antes o ser humano, era menor do que os anjos, e hoje, qual que é a posição do homem? O homem é maior do que os anjos. E por que que o homem é maior do que os anjos? Porque Cristo, ele tomou a forma humana e exaltou o homem, olha só que coisa também. Qual que é a exaltação do homem? Porque Cristo é o homem perfeito, que venceu todas as coisas, e a igreja está onde? A igreja está nele, e pela igreja estar nele, a igreja está exaltada com ele, aleluia. Então, olha só a honra que Cristo nos deu, a honra de estar com Ele, de fazer parte dEle. É por isso que Ele é a videira e nós somos a vara, e estamos ligados com Ele. Que coisa tremenda, né? Agora veja isso aqui comigo. Nós temos que aprender a reconhecer esse domínio de Cristo. Jesus, Ele ficou maravilhado, diz a Bíblia. Sabe o que é maravilhado? É ficar extremamente admirado. Porque existia um homem na Bíblia, e detalhe, ele não era nem dos filhos de Israel, ele era dos gentios, das nações, um centurião, que reconheceu o domínio de Cristo, que reconheceu que tudo estava sujeito a Cristo, tudo estava sobre o seu domínio. Eu estou falando centurião, né? Lembra o centurião de Mateus capítulo 8? A Bíblia diz que esse centurião vai até Cristo e interceder pelo seu servo, um dos seus trabalhadores que estavam enfermo. Um dos evangelhos diz terrivelmente atormentado. E ele chega diante de Jesus pedindo, né? E o texto vai dizer que Jesus pegou e falou assim, ó, eu irei e lhe darei saúde. Aqui eu aprendo uma coisa, Deus tem disposição para dar saúde ao seu povo. Eu vou falar de novo, Jesus, ele tem disposição para dar saúde ao seu povo. Aí aquele centurião pegou e falou assim, olha, não vai estar em casa não, porque eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. O evangelho de Lucas, no capítulo 7, registra que os judeus disseram a respeito desse centurião, ele é digno, mas o próprio centurião disse, eu não sou digno, porque quem de fato é digno não se sente digno. Você quer saber se você é digno de uma posição? Se você acha que você é digno para essa posição, você já não é digno dela. Agora, quando você se sente incapaz por ela, é porque você é capaz, porque você não se garante em si, mas se garante no poder de Deus.
Deus nunca levantará, presta atenção que eu vou falar, toda pessoa que se acha digno para uma posição, na verdade ela não é digna para essa posição. Mas toda pessoa que verdadeiramente entende que ela não é digna para essa posição, Deus capacitará ela para que ela esteja nessa posição. Aleluia. Agora escute isso aqui, esse homem, ele vai dizer, eu não sou digno de 500 debaixo do meu telhado, mas manda uma só palavra, e o meu criado sarará. Aí ele diz esse texto que eu tenho que ler, o capítulo 8 de Mateus, versículo 9. Olha o que ele vai dizer, isso aqui é uma declaração muito profunda, preste atenção. Você vai ver em poucos momentos Jesus se admirando com alguma coisa. Jesus, ele se admirou, Jesus ficou maravilhado, ele ficou espantado em ver que aquele homem entendia qual era o domínio de Cristo, entendia qual era a autoridade de Cristo, ele entendia que tudo estava sobre o domínio do Senhor. Olha o que esse centurião vai dizer, presta atenção, eu estou te explicando o que é a sujeição de Cristo, o que é, qual é o poder dessa autoridade, essa autoridade que ele tem, esse domínio que ele exerce, como que funciona, eu vou te explicar nesse texto. Pois também, disse o centurião, eu sou um homem sob autoridade, eu sou sujeito à autoridade. Quem é que dava autoridade para o centurião? Roma. O Império Romano dizia para ele, você tem autoridade, em nome de Roma você pode dominar 100 homens. O que é 100 homens? Centurião é o que comanda 100 homens. Então ele recebia a autoridade de quem? Do Império Romano. Só que agora, olha a declaração desse homem que entende o que é estar sujeito. Olha só isso aqui, gente, isso aqui é muito violento. Então eu tenho autoridade, tenho soldados às minhas ordens, olha lá, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isso, ele faz. Aqui está a dominação, vai, vem e faz. Vamos conjugar isso aqui? Vai, vem e faz. Então esse centurião, ele entendeu o quê? Ele entendeu que Cristo estava sob a autoridade de quem? Sobre a autoridade divina, sobre a autoridade do Pai. Esse centurião, ele consegue entender de uma maneira espetacular, excepcional, que assim como ele tinha autoridade de Roma para executar as obras, para dar as ordens, aquele centurião está reconhecendo que Jesus, o Deus que se encarnou e se fez homem, ele está reconhecendo que Cristo, ele tem autoridade do céu, Cristo, ele tem autoridade divina, e ele está dizendo, se eu que tenho uma autoridade limitada, eu falo para a pessoa vai, ele vai, eu falo para a pessoa vem, ele vem, eu falo para a pessoa faz, ele faz, ele está falando o que o Senhor falar. Se o Senhor mandar para o céu ir, o céu vai. Se o Senhor mandar o céu vir, o céu vem. Se o Senhor mandar o céu fazer, o céu faz. Ele entendeu que qualquer coisa que Cristo falasse, tudo estava debaixo dos seus pés. Tudo estava sujeito a ele. E ele está querendo dizer o quê? Esta doença na vida do meu criado, ela está sujeita a ti. Se o Senhor mandar essa doença sair, essa doença vai ter que bater em retirada, porque essa doença está sujeita ao Senhor. Agora, olha que coisa tremendo isso aqui. Agora você veja porque em Marcos capítulo 5, lembra o endemoniado de Gadara? A Bíblia Sagrada vai dizer que quando aquele demônio viu Jesus, capítulo 5, versículo 6, aquele demônio veio, presta atenção, veio e se prostrou e adorou. Reconheceu, ele está sujeito a Cristo. Aí Jesus pegou no versículo 8, pegou e falou, sai dele. Então, Jesus vem, agora Jesus falou, vai, e agora Jesus vai dar uma terceira ordem. Porque aqueles demônios, eles pediram, nos deixa. Eles não chegaram e falaram, eu vou lá. Eles falaram, nos deixa. Olha que domínio é esse. Olha que um demônio diz, nos deixa. Então, um demônio não pode fazer o que quer. Um espírito maligno não pode fazer o que quer. Deixa eu te falar aqui, presta atenção. Esse vírus, dessa pandemia que nós estamos vivendo, ele não pode fazer o que quer. O Cristo, acredite se quiser, mas o meu Cristo, o seu Cristo, o Senhor Todo-Poderoso, Ele
exerce domínio até sobre esse vírus. E se ele falar para o vírus, vem, ele mandou vir, ele veio. Mas se ele mandar, vai, ele vai ter que ir. Vai ter que ir, irmão. Vai ter que ir, porque o domínio universal pertence ao Senhor. E agora veja, aqueles espíritos imundos, a legião pediu: o Senhor nos deixa ir para aquelas manadas de porco, e o texto diz lá no versículo 13, e o permitiu ir. Então veja que domínio é esse. Ele falou: ó, vem, vai e faze. É ele que domina todas as coisas. Agora você entende isso aqui comigo? É por isso que Jesus andava sobre as águas. A Bíblia não diz que Deus deu domínio para o homem sobre o mar? Ah lá, Jesus andava sobre as águas, ele tinha um domínio sobre as águas. Por que Jesus tinha um domínio sobre os céus? Como que Jesus tinha um domínio sobre os céus? Isso aqui você não ouviu ainda, vai ouvir hoje. Por que Jesus tinha domínio sobre o céu? Irmão, quem é que consegue voar se não pássaro? E como que Jesus subiu ao céu sem asa? Jesus tinha um domínio do céu. Aleluia. Aí veja, Jesus, eu volto a dizer, Jesus, ele tinha o domínio, veja, sobre as coisas inanimadas. O vento é inanimado. E aí estava a tempestade, o que ele fez? A água também é inanimada. Vento e água são coisas inanimadas. Os animais são coisas animadas. Só que a água, o vento são coisas inanimadas. E o que Jesus falou para a tempestade? Aquieta-te. Os discípulos falaram: quem que é esse que ordena? Quem é esse que ordena? E até os ventos lhe obedecem. Está sujeito. Ele exerce o seu domínio. Então ele falou para o mar, o que é aquelas ondas bravias? Quieta aí. E ali quando o texto diz, lá em Marcos, ele fala cala-te. Cala-te ali é colocar uma mordaça. Levanta a mão que eu estou profetizando e você nem pegou. Deus está dando um cala-boca nessa situação difícil que você está passando. Eu estou profetizando. Recebe aí agora. O domínio do Senhor, o domínio que Cristo exerce é maior do que qualquer situação. Do mesmo jeito, aleluia, que o povo de Israel pisou nas águas ali do Jordão e o Jordão retornou, ou seja, do mesmo jeito que essa prova veio, Jesus está falando: vai embora! Elera calabaraçaia. Meu Deus, isso é forte. Então, veja, Jesus ele tinha o domínio, presta atenção, irmão, o domínio sobre os peixes. Pedro, ele entendia de pesca. Ele provavelmente herdou essa profissão do pai, porque pesca geralmente você herda essa profissão de um pai. E Pedro entendia de pesca, ele sabia o melhor lugar para pescar, a melhor hora para pescar. Passou uma madrugada pescando. Cadê o peixe? Não tem peixe na rede. Jesus pegou e falou: deixa eu te ensinar um negócio. Aí Jesus pegou e falou: vem, ouve a minha palavra. E depois Jesus falou: vai lá para o alto mar e joga a rede. Mas eu trabalhei a noite inteira, não peguei nada, não tem peixe aí não. Vai lá no alto mar, porque tu mandas, sobre a tua palavra. Eita, eu vou mandar a rede, vou lançar. Irmão, quando Jesus ordenou para ele ir lá, eu não tenho dúvida, os peixes estão sujeitos a ele, ele exerce o domínio sobre toda a criação. Ele falou: peixe, não está escrito isso na Bíblia, mas eu posso entender isso. Peixes, se ajuntem aí. E se ajuntou na rede. Ele sabe onde está o peixe. Você não pegou essa, mas eu estou falando, ele sabe onde está o teu ganha-pão. Aleluia. Ele exerce o domínio sobre todas as coisas. O domínio do Senhor, ele é um domínio maravilhoso. Ele domina no céu, ele domina na terra, ele domina sobre todas as coisas. Tudo está subordinado a Cristo. Diga comigo, tudo está subordinado a Cristo. Então tudo está. Agora veja isso aqui. O texto vai dizer que tudo está sujeito, presta atenção, todas as coisas estão sujeitas aonde? Aos seus pés. Então todas as coisas estão sujeitas aos seus pés. Essa palavra, no caso aqui, pés, era usada metaforicamente e frequentemente se usava no Oriente, quando uma pessoa vencia o inimigo e colocava o pé sobre aquele inimigo que tinha sido derrotado. Então, vou dizer,
Colocar os pés sobre significa que alguém derrotou o inimigo e colocou os pés sobre ele, metaforicamente, tá certo? E isso nós podemos ver aonde na Bíblia, que alguém colocou os pés sobre o inimigo? Davi. Lembra quando Davi se levantou, o Golias se levantou e Davi, aquela frase famosa, linda, né? Davi entendia a autoridade do nome do Senhor. Você vem a mim contra todas essas coisas aí, espadas, escudo e lança, eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. É na autoridade dele, é no poder dele. E aí quando Davi joga, roda funda, joga, acerta a testa, o gigante cai. 1 Samuel 17:51. Davi subiu sobre ele, colocou o pé. Eu imagino que no pescoço daquele gigante, sabe o que ele fez? Pegou a espada do próprio gigante, ó, passou no pescoço, cabeça para um lado, corpo para o outro. Nunca mais vamos ver Golias. Aquele Golias jamais. Aquele ali já não existe mais, porque foi vencido. Davi, ao vencer o gigante Golias, né, ele então coloca o seu pé sobre ele. Então, veja, Davi venceu aquele gigante e agora coloca o pé sobre ele, dizendo: eu te derrotei, eu venci você. E ele arranca a cabeça. Você sabe que arrancar a cabeça é ter vitória total. É isso que significa arrancar a cabeça, tá? É ter vitória total. Então preste atenção, todas as coisas, inclusive os inimigos, estão debaixo dos pés do Senhor. Isso está escrito no Salmo 110. Disse o meu Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha todos os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Escabelo era um estrado que era colocado geralmente em tronos para que o rei descansasse os seus pés. Então a Bíblia diz que quando Cristo é exaltado, ele tem todo o domínio sobre todas as coisas e ainda todos os seus inimigos estão como estrado dos seus pés. O que é isso? Os pés do Senhor estão sobre os seus inimigos. Assim como Davi colocou os pés sobre o gigante, Cristo colocou os seus pés sobre todos os inimigos. E qual que era, entre aspas, né? Porque, enfim, Cristo em condição humana tinha inimigo. Porque como Deus não tem nem como comparar, Deus não pode ter inimigo, nesse sentido de que ninguém chega nem perto do Senhor. Deus, antes de começar a batalha, já venceu. Então, nesse sentido, Deus não tem inimigo. Agora, de forma humana que Cristo aqui veio, ele teve que vencer. O que Cristo teve que vencer? Ele venceu a tentação, ele venceu a carne, ele venceu as suas próprias vontades, ele venceu o diabo, ele venceu a morte. Então todos esses inimigos, e aí vai, e todos esses inimigos estão debaixo dos pés do Senhor. E o que é interessante, olha lá, escabelo dos pés. Então Cristo está sentado e todos os inimigos estão lá, debaixo do pé dele. Já pensou esse Cristo que eu e você servimos, irmão? É esse entendimento que Paulo quer que a igreja tenha. Qual é a posição que eles estão na presença do Cristo? Perceba isso aqui comigo. Então, o Senhor exerce um domínio absoluto sobre todos os seus inimigos. Na primeira vinda de Cristo, era uma guerra, tá certo? Por que a primeira vinda de Cristo era uma guerra? Porque está escrito em Gênesis 3,15, ó: você lhe ferirá a cabeça e ele lhe ferirá o calcanhar. Então ele foi ferido, pastor Júlio, na guerra. Cristo foi ferido na guerra. Então vamos lá, Cristo foi ferido, mas não vencido. Então um crente na terra é da mesma forma. Você pode ser ferido nas batalhas da vida, mas nunca será vencido. Ó, meu Deus do céu. Aqui na terra não passamos por ferimentos na vida, desilusões, decepções, portas que se fecham, isso tudo abre feridas e perdas, enfim, coisas que acontecem. Só que a pessoa aqui na terra pode ser ferida, mas jamais, estando em Cristo, jamais será vencida. Agora Cristo, preste atenção, na primeira vinda, isso aqui que eu quero que você pegue, na primeira vinda, Cristo veio para a guerra, Cristo ele veio para a peleja, e venceu o inimigo e foi ferido. Agora na segunda vinda, Cristo está glorificado. Cristo está glorificado. Primeiro, Cristo ele veio sujeitar os inimigos, porque para você sujeitar os inimigos, você tem que vencer ele. Ninguém pode sujeitar alguém se não vencê-lo. Então Cristo veio, você está sujeito a mim agora.
E além de estar sujeito, agora eu te coloco debaixo dos meus pés. Você fica aí, debaixo do meu pé. Então essa é aonde o inimigo consegue chegar, debaixo dos pés. A igreja não está debaixo dos pés, a igreja está aos pés. Você não pegou essa. Eu estou falando, o inimigo está debaixo dos pés, derrotado, e a igreja está aos pés, na dependência. É diferente, irmão. Vamos ver isso aqui? Agora presta atenção. Então na primeira vinda que Cristo veio, ele veio para a guerra, ele foi ferido. Só que agora na segunda vinda de Cristo, eu não estou falando do arrebatamento é só para a igreja. A segunda vinda é para toda a terra, aonde haverá julgamento. Então na segunda vinda de Cristo, preste atenção, João ele tem uma revelação de Cristo. E qual que é a revelação? Apocalipse capítulo 1, o texto vai dizer, estou resumindo, ele vê o Cristo glorificado, e uma das partes do corpo do Cristo glorificado, o que é? Os seus pés são como latão reluzente, ou como bronze polido. E por que Cristo agora, João vê Cristo glorificado e os seus pés como se fossem latão reluzente? Bronze fala de juízo. Por que o altar era de bronze? As peças do altar do holocausto, ali do sacrifício, era de bronze, porque se fazia juízo ao pecador. O animal não tinha pecado, mas tomava o lugar do ser humano, então matava o animal, isso é juízo, tá certo? Então bronze fala do juízo. E agora, por que Cristo ele tem os pés como latão reluzente na segunda vinda? Sabe por quê? Porque na primeira vinda o inimigo feriu, e na segunda? Agora o inimigo não vai conseguir mais ferir os seus pés, porque agora ele não está vindo, aleluia, simplesmente como ser humano, agora ele está vindo como glorificado, o Cristo glorificado. Agora quero ver quem toca no Senhor, quero ver quem fere o Senhor. O nosso Cristo nunca mais será ferido, nunca mais será ferido. Pois assim, ninguém pode, Cristo está glorificado, ninguém pode mais ferir os pés do Senhor. E agora, ele só está, presta atenção, o inimigo, diga isso comigo, o inimigo já está derrotado, diga isso aí, bem forte aí, o inimigo já está derrotado, ele já está derrotado, só que ainda Cristo, presta atenção, o inimigo está derrotado, não tem mais o que ele fazer contra o Senhor, só que ainda o juízo não foi efetuado. E quando que o juízo acontecerá? O inimigo está debaixo dos pés, mas o que falta Cristo fazer contra os seus inimigos? Isso acontecerá na sua segunda vinda, Romanos 16, 20. Então o inimigo está assim, o inimigo está debaixo e os pés do Senhor estão assim. E o inimigo está vendo só a sola do pé do Senhor lá. Figuradamente, vocês entendem isso. Por quê? Olha o que vai acontecer. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás. Presta atenção, em breve, essa palavra em breve aqui significa rapidamente, e a palavra esmagará significa partir em pedaços, esfolar, esmagar completamente. Chegará um dia, e eu tenho essa esperança em Cristo Jesus, chegará um dia que tanto todos os demônios, Satanás, a morte e qualquer outros milhões de demônios que existem, todos eles, que já estão debaixo dos pés do Senhor, no grande dia do juízo final, o Senhor pegará um por um, esmagará, é forte isso, hein? Ele esmagará completamente, e aí será o fim. O inimigo que debilitava as nações, o inimigo que castigava o homem, o inimigo que escravizava o homem, que colocava o homem em medo, em pânico, em tantas coisas, esse grande inimigo já foi vencido pelo Todo-Poderoso Cristo, e será esmagado diante da presença do Senhor, completamente, eu creio. Agora veja só, parte B, do versículo 22, então, nós vemos aí, sujeitou, subordinou todas as coisas aos seus pés, já vimos isso? Agora veja, e sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja. Há uma tradução que está praticamente igual ao original, que é a tradução da Bíblia BTX, tá? A Bíblia de Estudo BTX, a Bíblia textual. E essa parte aí, B, está assim, ó, eu quero que você que está anotando aí, anote, porque isso é importante, faz toda a diferença. Essa parte, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, está assim, ó.
e o deu por cabeça sobre todas as coisas à igreja, tá? Praticamente 99% como está no original. Ele fez uma tradução praticamente ultraliteral, tá? Agora veja isso aqui, eu vou usar essa expressão. E o deu, sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e Deus, né, fez isso em Cristo, e o deu por cabeça sobre todas as coisas à igreja. Olha lá, e o deu por cabeça sobre todas as coisas à igreja. Escute isso, esse texto que nós acabamos de fazer menção, não somente diz que Cristo é o cabeça da igreja, mas que o cabeça sobre todas as coisas, porque Cristo é o cabeça de tudo, Ele governa tudo, entende? Cabeça é o que governa. Então Cristo domina sobre tudo, céus, terra, e já expliquei para vocês. Agora, o que o apóstolo Paulo está dizendo, que esse cabeça que domina todas as coisas, ele foi dado para a igreja. Preste atenção nisso aqui, gente do céu, isso aqui é algo muito poderoso, isso aqui é uma explosão de poder, preste atenção, isso aqui, se você entender essa colocação, Paulo não está dizendo que somente Cristo, ele governa a igreja está subordinada a Cristo, ele está dizendo, olha o que o Paulo está dizendo para os crentes de Éfeso, o Cristo que foi exaltado, o Cristo que está à destra do Pai, o Cristo que tem tudo debaixo dos teus pés, o Cristo que domina sobre todas as coisas, esse Cristo que domina sobre todas as coisas, inclusive domina sobre a igreja, esse Cristo que tem um domínio universal, ele foi dado para a igreja. Olha isso aqui, gente do céu. Preste atenção, eu vou falar que eu percebi que você não pegou a dimensão do que eu estou falando, isso aqui é muito violento. Esse Cristo que tem um domínio sobre todas as coisas, esse Cristo exaltado, ele foi dado por Deus o Pai, foi dado à igreja. Essa pessoa bendita, essa pessoa maravilhosa que é Cristo, esse Cristo exaltado, foi dado para a igreja. Isso revela simplesmente, isso para mim é de tirar o fôlego, isso simplesmente revela o amor que Deus tem para com o ser humano, o amor que Deus tem para o homem, porque o próprio livro aos Hebreus diz, ele não tomou a forma humana, ele não tomou a forma angelical, ele tomou a forma humana. Por que Cristo tomou a forma humana? De tanto que é o amor que ele tem por nós, ele nos ama e tem um plano tão glorioso que é o plano de salvação para a nossa vida, que ele falou, não deixarei a minha criação perdida, tomarei a forma humana, restaurarei o homem e o exaltarei na minha presença. Então esse Cristo exaltado, presta atenção, ele foi dado para a igreja, foi dado à igreja, melhor dizendo, ele foi dado à igreja. Agora, o que isso implica na minha vida, pastor? Me ensina. Essa palavra aí, deu, ou como está aí na revista corrigida, constituiu, é a mesma palavra, é deu. Significa dar, conceder, suprir, fornecer as coisas necessárias. Você que está anotando, anote isso aí, isso em qualquer momento você vai usar na tua vida, filho. Eu não falo por falar essas coisas, olha lá. A palavra Deus significa conceder, suprir, fornecer as coisas necessárias. Isto é, Cristo é a provisão de Deus para nós. Vou repetir, Cristo é a provisão de Deus para nós. Eu vou falar pela terceira vez, Cristo, se isso não mexer com você, eu não sei mais o que pode mexer. Eu vou falar de novo, Cristo é a provisão de Deus para nós. Cristo é a provisão de Deus para nós. E agora preste atenção, a Bíblia Sagrada vai dizer, se Cristo é a provisão de Deus para nós, presta atenção, Cristo foi, a Bíblia diz, Deus deu, então Cristo foi nos dado, Cristo foi dado à igreja, então presta atenção, Cristo é a provisão da igreja, e Cristo é o que? Suficiente. Pastor, o que é ser suficiente? É aquilo que não falta. Então quem tem Cristo, não tem falta. Eu vou falar de novo, quem tem a Cristo, não tem falta de nada. Diga bem forte comigo, você que está aí na sua casa, pode dizer bem forte, Cristo é o suficiente. Meu Deus do céu,
Ah, como eu queria que todos pudessem estar aqui, todos pudessem estar cultuando aqui dentro. É uma revolução essa palavra. Agora veja só, Colossenses capítulo 3, versículo 11. Colossenses 3, 11. Embora eu vou ler todo o versículo, mas eu quero que você foque só na parte final do versículo, que eu não vou explicar a parte aqui, porque não está no contexto que eu estou falando. Só a parte final ali do versículo. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Ó. Porém, Cristo é tudo. Olha lá, Cristo é tudo. Vou falar de novo. Cristo é tudo em todos. Então, aleluia, meu Deus, você tem que levantar a sua mão aí agora. Eu só estou entregando, fazendo poucas aplicações, mas eu preciso aplicar isso na sua vida, e você tem que declarar isso profeticamente: Cristo é tudo. Eu não sei quais os problemas que têm cercado a sua vida, eu não sei qual é a situação que você vive, mas eu tenho essa palavra para você: Cristo é a provisão de Deus para a sua vida. Se você tem Cristo, você tem tudo que você precisa. Ah, meu Deus. Agora veja como Cristo é o suficiente. Olha só como que Cristo é suficiente. Por exemplo, em João 10, 9, Jesus falou: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Jesus disse em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus ainda disse: eu sou a luz do mundo, João 9, 5. Então quem está em trevas pode encontrar luz em Cristo. A Bíblia diz ainda em João 10, 11, eu sou o bom pastor. E o que o bom pastor faz? O bom pastor cuida, o bom pastor intercede, o bom pastor dá a vida, o bom pastor refrigera a alma, o bom pastor não deixa faltar nada. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não posso temer mal algum, o meu pastor está comigo. O meu pastor Jesus Cristo, pastor dos pastores, ele é o bispo da nossa alma, ele é o sumo pastor, porque ele cuida das ovelhas. Veja só como ele é suficiente, perceba, a Bíblia também diz que ele é a água que sacia a nossa sede. Essa sede aqui é a sede espiritual, João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, disse o Senhor: quem tem sede, que venha a mim, beba. Ele falou: eu não tenho água para te dar. Ele falou: eu sou a própria água. Então quem tem sede, você pode matar a sua sede, beba de Cristo. O que mais que ele falou? Veja como ele é suficiente. Ele falou: eu não só sou a porta, eu não só sou o caminho, a verdade e a vida, eu não só sou a luz do mundo, eu não somente sou bom pastor, eu também sou o pão da vida. Então ele mata a nossa fome. O que mais que ele é? Oh meu Deus, Jesus falou: eu sou a vida eterna, porque quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida, disse o Senhor. O que mais? Olha só como Cristo é suficiente, minha gente. Cristo é suficiente. Por isso que você foge ante essa palavra. Eu concordo, eu não lembro quem foi que disse, acho que foi Paul Washer. Ele disse assim: não procure uma igreja, né, perto da sua casa, procure uma igreja perto da Bíblia. Uma palavra muito bem colocada, ele foi feliz nessa colocação. Porque existem pessoas, eu vou te ensinar uma coisa aqui. Existem pessoas que, para que elas possam alcançar algo, ela fala: ó, para você alcançar isso, para você alcançar aquilo, ó, você tem que fazer isso, você tem que dar 7 pulos nas ondas, você tem que pegar aquela fitinha vermelha para tirar o mal olhado. Isso tudo é sincretismo religioso, está inserido na nossa nação por causa das religiões afros, tá? E qualquer outro dia eu falo sobre isso. Mas veja, eles colocam que, ó, se você pegar e pegar o pé de coelho, se você pegar a meia ungida, entende o que eles estão fazendo? Só que você tem que entender, para você obter vitória em qualquer área da sua vida, ô irmão, a única coisa que você precisa é do quê? De Cristo, irmão. Para você ser liberto, precisa de quê? Cristo. Para ser curado, precisa de quê? Cristo. Para ser salvo, precisa do quê? Cristo. Para que as portas se abram, precisa do quê? Cristo. Para ser renovado, precisa. Cristo é a provisão de Deus para o seu povo. Então veja tudo o que ele é. Perceba o que ele falou: sem mim nada
niente. Nada podereis fazer. Então, sem Jesus, nada pode ser feito. Então, pega isso aqui. Se tu não deres glória, eu desligo a live. Olha isso aqui. Sem Cristo, eu nada posso fazer. E agora com Cristo? Filipenses 4:13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, sem Cristo nada, com Cristo tudo. Aleluia. Aleluia. Então coloca aí, por favor, você tem que colocar isso, escreva isso, fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus, diga aí comigo: Cristo é o suficiente, Cristo é tudo que você e eu precisamos. E por fim, eu concluo esse pensamento aqui desse ponto, dizendo o que para você? Oh meu Deus, Deus deu para a igreja. Eu vou falar de novo: Deus deu aquele que supre, Deus deu aquele, Ele supre todas as nossas necessidades, quer seja a pessoas que estão aqui, enfim, aonde quer que você esteja. Você pode ter uma necessidade emocional, você pode ter uma necessidade espiritual, você pode ter uma necessidade física. Pastor, me explica isso. A necessidade física é de arroz, feijão e o que vestir, porque o corpo precisa disso e precisa de saúde física. Então Cristo, Ele faz o quê? Ele providencia o teu comer, Ele providencia o teu beber, Ele providencia o teu vestir e ainda te dá saúde física. Mas Cristo é a provisão para a nossa alma. O que é a alma? A alma fala dos nossos sentimentos, a alma fala da nossa personalidade, a alma fala o que? Dos relacionamentos do homem psique, então do homem psicomático, ou seja, o Senhor te cura emocionalmente. Quem sabe há pessoas que sofrem com depressão, que sofrem com ansiedade, que sofrem por causa dos traumas da vida. Cristo é provisão para a tua alma. Ele mandou prefácio calabandaragácia, e Ele é provisão para o meu espírito. Onde cabe aqui a provisão para o espírito? Espírito é a vida espiritual. Já disse tudo, espírito vem de espiritual. Então Cristo é o renovo para a minha vida. Ele me renova diariamente, a cada momento. Esse Jesus é maravilhoso. Como não amá-lo? Como não adorá-lo? Como não glorificá-lo? Que tirem os palhaços do púlpito e se coloquem os pregadores do evangelho. Cristo tem que ser glorificado. Meu Deus. Estou sentindo a graça de Deus aqui, viu? Oh meu Senhor amado, Cristo tem que ser glorificado. Ele é razão de tudo, Ele é tudo em todos. Cristo tem que ser glorificado. Aonde? Tem que ser glorificado na tua casa, tem que ser glorificado na tua família, tem que ser glorificado na tua vida. Então Cristo será glorificado em tudo na tua história. Cristo tem que ser glorificado. Agora veja, se tu não deres glória com essa, olha só, o apóstolo Paulo, pastor Júlio, Railan, aleluia, nós vamos fazer barulho aqui, como se tivesse a multidão. Dá lugar aí, vamos dar lugar, aleluia. Ah, meu Deus, eu estou sentindo a graça do meu Deus aqui, meu Deus. Eu amo tanto Jesus Cristo, Jesus é maravilhoso. Sarabaço, levante uma das mãos para o céu. Comece a glorificar a Jesus. Exalta Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O apóstolo Paulo, irmão, ele estava passando uma luta tremenda, de tal maneira, ele se sentia fraco naquela luta, porque ele orou 3 vezes: Senhor, tira de mim esse espinho. Sabe o que Jesus falou para ele? Paulo, a minha graça, olha a palavra que ele usa, a minha graça te basta. O que é basta? É o suficiente. A minha graça é suficiente. Você não precisa de subterfúgios, você precisa de Jesus.
Mener que amande comanai. Há pessoas, pastor Júlio, que estão ouvindo esta palavra e está orando: Deus me dá vitória, Deus salva, Deus liberta, Deus faz essa obra. A pessoa está numa luta terrível, a pessoa está numa prova lascada, mas aí vem Deus nesta noite, vem o Cristo Todo-Poderoso nesta noite e diz: a minha graça é o suficiente, tudo que você precisa é da minha graça. Você pode falar em línguas com Deus aí agora, você pode glorificar: Cristo é suficiente. Oh meu Deus, está tomada aqui, a casa está tomada. Há uma graça de Deus, a graça é graça. Pastor, não estou aguentando essa situação, a graça. Pastor, é a graça, é a graça. Ah, meu Deus, a graça é suficiente, nada vai faltar. Agora vamos lá. A Bíblia diz que, olha só, Ele deu por cabeça sobre todas as coisas. Diga: cabeça sobre. Vamos lá. A palavra cabeça significa, anote isso aí, ó, supremo, principal, proeminente. É o que se destaca entre o ciclo, né? Então Cristo se destaca entre todos. Ô irmão, eu não canso de dizer: Cristo é o destaque, Cristo é o centro de tudo. Não adianta, ninguém tomará a posição que é de Cristo. É por isso que o louvor tem que exaltar a Cristo, é por isso que a palavra tem que exaltar a Cristo, é por isso que toda atenção tem que ser dada a Cristo. É por isso que uma igreja cristocêntrica, Deus usa o cantor como tem usado, mas a igreja vai dizer: glória a Deus que tem usado o cantor. Deus usa o pregador, mas a igreja cristocêntrica vai dizer: glória a Jesus, porque é Ele que faz a obra. Não é, não, nossa, que pregador super poderoso. Não, a igreja cristocêntrica não entra nessa barca furada aí não, filho. A igreja cristocêntrica dá louvores a Deus porque sabe que tudo é Deus que está fazendo. Através dos seus instrumentos, nós não invalidamos a importância dos instrumentos de Deus, porque é Deus quem os levanta. Só que a igreja inteligente, aleluia, a igreja que ama o seu Senhor, oh meu Deus, jamais dará glória à criatura, sempre dará glória ao seu Criador. Ah, meu Deus, ah, meu Pai. Agora veja isso aqui. Então Cristo é o cabeça, é o proeminente. E a palavra, a cabeça, eu falei agora, a palavra sobre aqui, presta atenção. Por isso que eu falo, os originais, ele abre um leque de entendimento muito profundo. Essa palavra sobre não significa simplesmente acima, tá? Essa palavra não significa somente isso. Essa palavra significa em benefício de, acima, além, é aquilo que transcende. Então, em outras palavras, Cristo foi dado à igreja para benefício dela. Meu Deus! Então, eu vou falar de novo isso aqui. Essa palavra aqui, ó, Deus, tá lá, deu a Cristo por cabeça. Olha só, cabeça sobre todas as coisas. Então, essa palavra aqui, já falei cabeça porque ele é proeminente. Agora, sobre significa em benefício de, e também é o que vai ler, o que transcende. Então, Cristo foi dado à igreja para benefício da própria igreja, do seu próprio povo. E o que mais? Aqui transcende, por quê? Porque indica isso, a superioridade hierárquica dele. Cristo está exaltado, então a sua igreja, o seu povo, oh que coisa tremenda, vamos lá, está debaixo da sua autoridade. A igreja do Senhor está submissa a ele. Vamos ver isso, ó. Cristo foi dado em benefício à sua igreja. E o seu governo sobre nós, preste atenção, o governo de Cristo sobre nós tem por base o amor e submissão. A submissão por nossa parte, o amor por parte dele. Preste atenção, Cristo, ele triunfou, guerreando, preste atenção, ele triunfou contra os principados e potestades e venceu sobre eles e subjugou e falou: vocês estão debaixo do meu pé. Agora a igreja, ele não fez isso. A submissão que a igreja tem a Cristo não é debaixo dessa vitória e está debaixo dos pés. A submissão da igreja a Cristo é a submissão do amor. Olha só 1 João 4,19. Nós só amamos a Ele
Porque primeiro Ele nos amou. Então preste atenção, Ele deu a vida por nós. E Ele manifestou o seu amor. E é por isso que nós amamos a Ele. E agora, nós estamos na presença dEle. Por causa do que nós estamos na presença dEle? Por causa do amor. Se não fosse Ele ter dado a vida dEle por nós, que essa é a manifestação do seu amor, nós não estaríamos na presença dEle e não estaríamos submissos. É por isso que nós vamos ver daqui não sei quanto tempo, né, que nós estamos versículo por versículo, quando ele fala no capítulo 5, a mulher esteja submissa ao seu marido, assim como a igreja está submissa a Cristo. Então veja, aqui presta atenção, amor e submissão tem que andar junto. Porque, presta atenção, presta atenção nisso aqui, submissão sem amor, aí virou o faraó, aí virou opressão. Porque faraó subjugava o povo de Israel sem amor. O povo de Israel não queria estar naquela condição. Pergunta para o povo de Israel se queria ficar escravizado. Então, tinha submissão do povo de Israel, mas era uma submissão forçada. Agora a submissão de Cristo não é forçada. A submissão de Cristo é a base do amor. Você fica com Ele se você desejar. Você permanece com Ele se você decidir, e aí Ele vai te manter na presença dEle, porque só Ele pode nos manter. Aleluia. Então, essa submissão, é muito importante isso aqui, gente. A submissão ou seja, esse governo de Cristo sobre nós, Ele sendo cabeça proeminente, a base do amor. Então nós estamos na presença dEle por causa do amor. E olha só que coisa tremenda. O primeiro casal, no caso Adão e Eva, por quebrar o princípio de autoridade, eles falharam. Lembra? Isso aqui você já sabe, já falei há algum tempo aqui na igreja. Em Gênesis capítulo 3, o Senhor falou, deu o seu mandamento para Adão e Eva: não coma da árvore da ciência do bem e do mal. Não coma dessa árvore que dá entendimento, porque o dia que dela você comer, você vai morrer. Deus tinha falado. Aí chega no capítulo 3 de Gênesis, quem que aparece na história? A serpente, que na verdade era o próprio Satanás que tomou a serpente. E a Bíblia diz assim, e a serpente falou com Eva, e começou a falar no ouvido dela, ou seja, o diabo tomou o corpo da serpente e agora está falando com Eva, era o próprio diabo falando com ela. E falou assim, Deus falou isso aí, mas é mentira, é engano, tal. Então ele colocou em descrédito a palavra de Deus. E Eva caiu no engano. Você pode ver em Gênesis 3,13. Porque Deus falou, por que você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Ela falou, a serpente me enganou. Então o primeiro casal falhou. E aonde está a falha do primeiro casal? Na insubmissão. A insubmissão é que trouxe a queda. Porque se no momento que a serpente viesse a falar, olha o que é submissão. Porque Deus fez primeiro o homem e depois a mulher. Então o homem é a cabeça da mulher. Essa é a posição divina. Isso não significa, em relação à humanidade aqui, isso não significa que o homem é maior que a mulher. Isso significa que são posições diferentes que Deus deu. Por isso que fala submissão, é estar debaixo de uma missão. Então Deus deu uma missão para o homem e a mulher caminham junto. Cada um na sua posição. Então isso não significa que a posição que o homem está é maior do que a posição da mulher. Só significa que Deus deu posições diferentes. Se todos entendessem isso, hein? Muitos casamentos melhoraria. Agora pega isso aqui. Veja, aí chegou a serpente, serpente fala doce. Mas a língua está cheia de peçonha. Por isso que o inimigo pegou logo uma serpente, tem veneno na língua. Pegou aí a visão? Agora veja isso aqui. A serpente pegou e falou, Eva decidiu, ela não falou nada para o seu marido. Ela pegou e simplesmente falou, tá, então eu vou comer. E ela pegou e foi e comeu. Então, ela quebrou o princípio de autoridade, por isso que veio a queda, porque ela quebrou o princípio de autoridade. Entende? Deus, presta atenção, Deus era autoridade de Adão, e Adão era autoridade sobre Eva. Então ela quebrou todo o princípio de autoridade, irmão. Aí veja só, quando a serpente veio falar com ela, no caso do diabo, o que ela tinha que falar? Vocês lembram disso? Ela tinha que falar assim, espera aí, eu vou conversar com o meu esposo. O que o meu esposo decidir, nós vamos fazer. Então, ela agiu na autonomia. Então ela passou, porque tomar uma decisão
sem passar para o esposo dela, ela quebrou um princípio de autoridade, porque quem que tinha que dar a palavra final era o esposo. Embora os dois pudessem discutir a situação, mas a palavra final era do esposo. Entende? Agora pega isso aqui, aí agora abre o quê? Agora o inimigo derruba, né? O inimigo derruba o casal, o primeiro casal. Só que agora, presta atenção, assim como o primeiro Adão teve uma esposa, o segundo Adão também tem. Quem que é o esposo do segundo Adão? A igreja. Do mesmo jeito que a Eva saiu da onde de Adão? Do lado dele. Alguns vão dizer costado, nem do lado, enfim, tá no original está assim, costado, mas vamos ficar do lado aí, que todo mundo está acostumado com esse. Então saiu do seu lado, e não deixa de ser, né? Mas alguns dizem que é bem do costado mesmo, não do lado, é assim. Mas vamos lá. E ali Deus fez cair um sono profundo, olha lá a tipologia bíblica, fez cair um sono profundo, e Eva, Deus foi e tirou das suas costelas, vamos dizer assim. E agora, a esposa do cordeiro saiu da onde? Jesus estava na cruz, li esses dias essa passagem, ele dormiu, sono da morte, pum. Quando ele dormiu, o soldado feriu aonde? Pá, do seu lado, saiu o quê? Água e sangue. Aonde que o crente nasce? O crente nasce daí, creu na palavra, desceu as águas do batismo, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Então a igreja nasceu ali, ó, na cruz, ele nasceu do lado do Senhor, o segundo Adão. Então a igreja nasceu ali. Agora presta atenção, Deus já sabia que assim como Satanás derrubou o primeiro casal, ele quer agora derrubar o segundo casal. Tem alguém comigo aqui ainda? Oh meu Deus, já foram embora aí dessa live. Ele quer, e como que eu sei que ele quer derrubar o segundo casal? Deus já sabia disso, gente. Aí sabe o que Deus falou? Gênesis 3,15. E porém inimizade entre a semente da mulher e a tua semente. Então Deus falou, ó, já para não ter conversa, eu já vou colocar inimizade. Meu Deus. Então presta atenção nisso aqui. Deus já sabia que o inimigo ia tentar a igreja do Senhor. E o que Deus falou? Vou colocar inimizade. É por isso que a igreja não gosta daquilo que é de treva, porque a igreja é inimiga. Tem inimizade, ó, tá? Deus colocou inimizade, filho. Jamais um crente vai se dar bem com as trevas. Não tem como isso. Tá inimizade. Deus colocou essa inimizade. Luz e trevas não se combinam. É como água e óleo, filho. Não tem como misturar. Não tem jeito. Não tem. Agora pega isso aqui, pelo amor de Deus, que eu estou chegando à conclusão. Enquanto a igreja for submissa ao seu esposo, Cristo, ela terá vitória sobre o inimigo. Vou repetir, enquanto a igreja estiver submissa ao seu cabeça, ela terá vitória sobre o inimigo. E aonde me dá um texto aí, pastor, para me ajudar? Claro que dou. Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque resistir é fazer guerra. E quando é que eu consigo fazer guerra, oposição contra o inimigo? Quando eu estou sujeito a Cristo. Então todo aquele que está debaixo da autoridade de Cristo, todo aquele que está ligado ao cabeça, ele vai ter força para resistir ao inimigo, para guerrear contra as trevas. E aí qual que vai ser o resultado final? A única forma do inimigo fugir da nossa vida é estar submisso a Deus. Quem não estiver submisso a Cristo nunca terá força para vencer o inimigo e as batalhas da vida. Agora, quem está submisso ao cabeça vai ter força para resistir o inimigo. E a Bíblia diz que o final, ele vai vazar, vai bater em retirada. Agora vamos lá, parte final aí do versículo, vou repetir a leitura, estamos encerrando esse estudo. Diz assim, ó, vou ler tudo de novo o texto aí, vou ler tudo de novo. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e o deu por cabeça sobre todas as coisas à igreja. Diga isso comigo, a igreja. A igreja. A palavra igreja significa, presta atenção, nos primórdios dessa palavra significava reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares para algum lugar público. Era uma assembleia sociopolítica. Quando eles queriam resolver alguma pauta da sua cidade, eles se reuniam, saíam cada um das suas casas, iam para um lugar de reunião e debatiam aquela situação. Então é daí que se origina essa palavra eclesia, igreja. Então o que é a igreja? A igreja é reunião, é a assembleia dos santos. Então, como é que a igreja do Senhor,
É todos aqueles que creem em Cristo, estão em Cristo, são membros do seu corpo. Essa é a igreja do Senhor. Mas quando é que nós se manifestamos como igreja? Quando nós se reunimos. Não existe igreja sem se reunir, filho. Que essa é a igreja do Senhor, que tem pessoa que fala que para ser igreja não precisa ir ao templo. Vir no templo não me faz ser igreja, mas a igreja vem ao templo. Eu vou falar de novo. Vir ao templo não me faz ser igreja, o que me faz ser igreja está em Cristo Jesus. Mas a igreja do Senhor não deixa de se reunir no templo ou nas casas, onde quer que seja. A igreja se reúne para cultuar. E isso é tão importante para a nossa vida, por quê? Presta atenção. A igreja em submissão ao cabeça recebe dele a autoridade para manifestar o seu reino na terra. E Jesus garantiu a sua presença. Lembra em João 18:20, o que Jesus falou? Jesus disse isso aqui, ó. Jesus falou assim, ó: aonde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei presente. Então preste atenção, Cristo, quando a igreja se reúne, Cristo está presente. E esse contexto daqui que Mateus fala, de 18:20, garante o quê? Porque ele está falando de conflitos dentro da igreja. Então, ou seja, a presença de Jesus tem eficácia para resolver qualquer conflito. Então a igreja quando se reúne, preste atenção, isso aqui é um princípio poderoso. A igreja quando se reúne para glorificar o nome do Senhor, resolve conflito. Olha isso aqui, preste atenção. E agora veja só que coisa tremenda. Por que a igreja, qual é o propósito da igreja se reunir em assembleia? Por que a igreja se reúne para cultuar ao Senhor? Vamos lá, tem pelo menos 2 motivos. A igreja se reúne para tratar dos assuntos do reino e ser edificada. Veja só, o próprio Jesus, irmão, quando ele ia no templo, era para resolver os negócios do reino. Veja, lembra quando José e Maria deixaram Jesus no templo quando ele tinha 12 anos? Lucas 2,49. Sabe o que está escrito lá? Eles voltaram depois de 3 dias. Voltaram e falou: nossa, nós te procuramos, onde você estava? Olha o que Jesus fala para eles: vocês não sabem que eu estou aqui no templo, cuidando dos negócios de meu pai? Então quem vem no templo é para tratar dos assuntos do reino. Veja só, Atos capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer e ensinar. E depois de ter dado mandamentos aos apóstolos que escolheram e ter subido ao céu. Porque no versículo 3 ele diz assim: e ele se apresentou vivo, ele não está morto, se apresentou vivo, com provas infalíveis, e falando do que respeita ao reino de Deus, durante 40 dias. Então 40 dias que Cristo ficou aqui na terra, aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo. Para que ele ficou fazendo isso? Para tratar dos assuntos do reino. Então para que a igreja se reúne? A igreja se reúne para tratar dos assuntos do reino. E qual que é o assunto do reino? O reino de Deus é chegado. É por isso que aonde nós estamos, nós manifestamos o reino de Deus na terra. Observa, em Mateus ele falou: ide por todas as nações e fazei discípulos. Isso é assunto do reino, fazer discípulo é assunto do reino. O que mais que ele falou? Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é assunto do reino. Qual que é outro assunto do reino? Ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, sinais seguirão os que crerem. Outro assunto do reino, Lucas 24, 44 em diante, ele pegou e disse: convinha que se cumprisse o que está escrito no Salmo, na lei, nos profetas, que o Cristo padecesse, ao 3º dia ressuscitasse, e vós pregasse no nome dele a remissão dos pecados e arrependimento. E aí ele pega e diz assim: e vocês permaneçam lá na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então revestir-se de poder é assunto do reino de Deus, pregar arrependimento é assunto do reino de Deus. Quer ver outro assunto do reino de Deus? Ele apareceu para Pedro e companhia, e ele falou para Pedro, restaurando: você me ama, Pedro? Te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Apacentar as ovelhas, ter o cuidado da obra de Deus, das almas das pessoas, das vidas das pessoas, isso é assunto do reino de Deus. E Deus levantou a sua igreja para tratar desses assuntos. Então quando nós estamos vindo para o templo, nós estamos tratando do assunto do reino de Deus. E segundo e último, para encerrar, qual que é o propósito que nós se reunimos no templo para buscar ao Senhor? Coríntios 14, 26, coloca aí rapidamente para mim. 14, 26 de Coríntios diz assim, ó. Olha que Paulo diz: quando vocês se reunirem, ali reunir é a mesma coisa de assembleia. 1 Coríntios 14, 26.
Ó, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua, e a outra interpretação. Olha lá, seja tudo feito para edificação. Primeiro propósito, porque nós se reunimos aqui para tratar do reino, os assuntos do Pai, o assunto do reino de Deus. Qual que é o assunto que nós tratamos aqui? Qual bairro nós vamos alcançar? Qual família nós vamos alcançar? Qual região nós vamos pregar o evangelho? É para isso que nós estamos aqui, para tratar desses assuntos, para tratar dos assuntos da vinda do Senhor, para tratar dos assuntos do quê? Enfim, e assim, todos esses assuntos que envolvem o reino de Deus. É para isso que nós se reunimos aqui, não é para passar tempo não, irmão. Segundo, a palavra aí, ó, quando nós se reunimos para cultuar, faça-se tudo para edificação. Pasmem, olha o que significa a palavra edificação. A palavra edificação significa ato de construir, aumentar o potencial de alguém, fortalecer e tornar essa pessoa mais capaz. Então veja, quando você se reúne aqui, o que está acontecendo? A sua vida está sendo construída. O que mais? O seu potencial em Deus está sendo aumentado. O que mais? Você está sendo fortalecido, você está se tornando forte, porque grandes são as batalhas lá fora, mas quando você entra aqui dentro, Deus te torna forte. Aí você sai daqui cheio de poder de Deus para vencer as batalhas. E aí o que mais? Olha que coisa tremenda, tornar mais capaz. É aqui que Deus desenvolve os nossos talentos. Irmão, quem é que não desenvolveu? Pergunte aqui para o nosso pastor Júlio, que a vida toda canta. Pergunte para ele, no tempo da vida dele, quanto que ele foi evoluindo para chegar à posição que ele está hoje. Porque o pastor Júlio já não chegou cantando assim, com esse vozão ungido, abençoado. Ele não chegou cantando assim, podia, mas o que? Foi aperfeiçoando. Ele sabe das técnicas vocais e assim por diante. Então pergunte para ele, da onde ele começou até chegar agora, se ele tivesse, não sei se ele tem, mas se ele tiver as gravações do CD, na época nem era CD, era fita, né? Era fita. Veja só, você pode ver o quanto que ele vai ter evoluído. Pegue pregação, irmão, eu tenho até vergonha de pegar os esboços. Pega a pregação de quando eu comecei pregar o evangelho. Os primeiros esboços que eu fiz eram 3 palavrinhas escritas num garrancho e não entendia nada o que eu nem escrevia. Eu tenho até hoje gravado, eu guardo só para mim ver mesmo. Eu olho assim e falo, meu Deus do céu, Senhor, como que o Senhor conseguia fazer alguma coisa com isso, meu Pai? Porque aqui é lugar que Deus te torna mais capaz. Aqui Deus está desenvolvendo os seus talentos, Deus está desenvolvendo o teu dom. Aqui a tua família está sendo aperfeiçoada, aqui o teu ministério está sendo aperfeiçoado, edificação. Então a igreja se reúne para o quê? Para tratar dos assuntos do reino e ser edificada. Agora veja só, a igreja do Senhor se reúne em nome do Senhor para ser fortalecida e capacitada em cumprir o ID do Senhor. Colossenses 3, 16 e 17 diz: todas as vezes que vocês se reunir para cantar, para salmodiar, enfim, ele fala para cultuar, para alguém trazer palavra. Colossenses 3, 16 e 17, ele fala: façais tudo em o nome do Senhor. Então nós se reunimos aqui nesse culto por quem? Por Cristo. Nós estamos aqui no nome dele. E no nome dele nós estamos aqui tratando dos assuntos do reino de Deus. Estamos sendo fortalecidos, estamos sendo agraciados. E agora, o que nós fazemos com tudo isso, pastor? O que eu faço com isso? Você tem que entender que aquele que me enviou, aquele que te enviou, ele tem um domínio sobre o céu, ele tem um domínio sobre a terra, ele tem um domínio sobre todas as coisas. O que é isso? Não tenha medo de fazer a vontade de Deus, porque Deus já venceu todos os inimigos. E agora, aqui na terra, nós somos representantes do seu reino, nós somos representantes dele aqui na terra. Façamos a obra do Senhor. Amém? Essa é a palavra em nome de Jesus. Não dá nem para aquela, já está até acostumado, né? As palmas louvam o Senhor, mas hoje não tem, irmão. Vamos aí, tem a mania, vamos ficar de pé, já está tudo gravado aqui o negócio.